Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês algo que Deus tem me ensinado nesses últimos dias. Eu quero ler para vocês uma passagem que está em Filipenses 4:12. Sei o que é estar necessitado, e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, né? E essa carta ela fala muito sobre alegria. Ela fala a palavra, ele fala, né? A palavra alegrem-se ou alegrar ou alegria. Ele fala 16 vezes sobre alegria, né? E eu quis buscar o contexto histórico, né? Do que ele estava fazendo quando ele escreveu. E ele estava preso. Estava preso e daí eu quis saber como era a prisão. Tem vídeos aí por aí e eu achei um vídeo onde mostrava que tinha um buraco no chão por onde eles passavam os presos, por onde ele passava comida e era ali que Paulo estava quando ele estava escrevendo e era escuro, não tinha luz, não tinha nada, né? Pesquisem para vocês verem como era. E eu fiquei, como que eu posso dizer, envergonhada talvez, porque ele tinha tudo para reclamar, né? Ele estava preso. Lá ele não tinha alimento, ele só tinha o que ele recebia das pessoas de doação. E mesmo assim ele estava alegre. E ele pedia que a gente se alegrasse. Ele pede, né, que a gente se alegre por ter Cristo na nossa vida, né? Porque a maior recompensa é o Senhor. Que a gente tem que se alegrar em qualquer situação. E eu refleti como a gente reclama de tantas coisas. Nós reclamamos de coisas muito pequenas. Reclamamos de coisas grandes também, mas a gente reclama de coisas muito pequenas na maioria das vezes. Reclamamos do trânsito, reclamamos do que tem para comer, quando muitas pessoas não têm o que comer. É muito difícil para mim falar sobre isso também, mas a gente reclama de, às vezes, ter falta de algo, né, na nossa casa, talvez falta de uma roupa, falta de alimento mesmo. Só que Deus sempre provê. Ele sempre provê tudo o que a gente precisa. Todas as vezes que eu precisei, o Senhor proveu de maneira sobrenatural. E mesmo assim, eu ainda reclamo. Eu reclamo muitas vezes, muito mesmo. Eu sou uma pessoa que reclama bastante. E o Senhor, eu creio que Ele trouxe essa palavra até o meu coração, para que eu seja transformada, para que a minha mente seja transformada, né? Porque mesmo que eu agradeça muito também pelas coisas que eu recebo, por tudo que Ele faz, eu também sou uma pessoa que reclama bastante. Então, eu fico envergonhada, assim. Porque daí o Senhor me trouxe essa palavra de que a gente tem que se alegrar e daí saber o contexto de Paulo, que estava numa situação terrível, que se eu estivesse nessa situação, eu reclamaria muito, muito mesmo. E é vergonhoso ser uma cristã dessa forma. E eu quis trazer para vocês esse ensinamento, sabe? Para que vocês também aprendam e não reclamem tanto. Eu vi em algum lugar na internet, né, que reclamar é como se você estivesse falando para Deus que no lugar dele você faria melhor. Então a gente tem que parar de reclamar, parar de ver as coisas por uma ótica ruim, sabe? Ai, hoje só tem frango para comer. Nossa, graças a Deus hoje tem frango pra gente comer, sabe? Tem pessoas que não têm o que comer. Nesse dia que Deus me trouxe essa palavra, eu pedi para Ele que Ele me desse mais contentamento, para que eu visse as coisas da forma que Ele vê, e começou a vir até mim alguns vídeos sobre pessoas que passaram muita necessidade mesmo. Pessoas que quando crianças tiveram que pegar comida do lixo, ou mães com crianças que tiveram que bater na porta das casas e pedir doação de alimento, porque senão as crianças iam passar fome, né?
E Deus nunca me permitiu passar por isso, e eu dou glória a Deus por isso. E eu quero ser mais grata, e eu quero que vocês também sejam. Quero que vocês comecem a agradecer por tudo. Agradecer porque vocês estão bem, mesmo que tenha falta de alimento hoje. O Senhor vai prover de alguma forma. Eu sei porque Ele sempre provê. Dobra o joelho e pede para Ele. E mesmo que tenha falta hoje, agradeça porque você está vivo, você tem saúde, você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem filhos saudáveis. E mesmo que não tenha, o Senhor pode vir com a cura. Sabe, a gente tem um Deus todo poderoso que Ele é capaz de tantas coisas. Só que a gente fica olhando para aquela coisa pequena. Para aquela coisa pequena que ainda não tá do jeito que a gente gostaria. E a gente reclama e reclama e reclama sobre aquilo. E isso me fez pensar como Deus fica triste com isso. Porque Ele vê a realidade dessas outras pessoas que estão passando por outras coisas. E a gente tá sempre reclamando mesmo tendo muito. Em Filipenses 4:4, Paulo diz assim pra gente: tenham sempre alegria, unidos com Cristo Senhor. Repito, tenham alegria, sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém pode entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. E ainda em Filipenses 4, mas no 19 diz assim: e o meu Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Então, a gente peca muito em reclamar, a gente erra muito em reclamar. Mas, acima de tudo, a gente precisa aprender a confiar, a entregar ao Senhor o que a gente precisa. Isso quer dizer o quê? Você tem que orar, pedir para Deus, falar: Senhor, tô precisando disso, daquilo. E esperar em Deus, porque Ele vai prover. Ele é um pai, Ele é pai, gente, Ele é um pai amoroso. Eu não sei se você já conhece Deus como pai, mas eu conheço e eu sei que Ele provê tudo necessário. Tudo, tudo, tudo. Desde que você esteja diante dEle, pedindo mesmo. A palavra diz que a gente tem que pedir o que a gente precisa. Então, pedir e confiar de que Ele vai dar e continuar buscando o Senhor, porque é Ele que nos dá tudo que a gente precisa. E parar de reclamar. A palavra também fala sobre murmuração, né? Eu não me lembro agora, mas a gente não deve ficar murmurando, reclamando, falando coisas ruins a respeito do que a gente já tem. A gente tem tudo que a gente tem porque Deus nos deu. A gente tem que passar a ver tudo como uma bênção do Senhor e não como algo cotidiano, entendeu? Como assim, tipo, eu tô morando numa casa tal, numa casa boa. Mas é por mérito meu, eu achei essa casa. Não é porque Deus proveu essa casa pra você. Mesmo que ela seja de aluguel, é uma casa boa, é uma casa que supre suas necessidades, é uma casa que tá abrigando vocês, tua família, né? Do frio, do sol, de tudo. É uma casa boa. É uma casa, gente. E tem gente que não tem casa. A gente reclama de tanta coisa, a gente reclama de ir pra igreja. Tem gente não, eu mesma, às vezes, tá chovendo, eu falo: não quero ir pra igreja, tá chovendo. Porque eu tenho que ir a pé, a igreja é longe, não dá. Quando tem lugares onde os cristãos já são perseguidos hoje em dia. Pesquisem pra vocês verem, é outra vergonha abençoada, né? É constrangedor pra nós como cristãos, perdão, a gente vê que tem lugares que tem cristãos que são perseguidos porque só querem cultuar a Deus. Tem lugares que cristãos são mortos por estar só com uma Bíblia na casa. Se acharem uma Bíblia na casa da pessoa, a pessoa morre. Tem lugares que eles se escondem em cavernas para poder cultuar a Deus, para fazer um culto. E ainda com a incerteza de se eles saírem de lá, se não vai ter alguém ali esperando para matar todos eles. E a gente acha que ir pra igreja é muito difícil, com chuva, com sol, com sei lá, seja o que for. Então a gente reclama demais de coisas pequenas demais. Quando Deus supre o pequeno, supre o grande, Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Eu tenho um testemunho que eu preciso contar também, que
na minha cabeça era pequeno, né? E eu tava tratando como cotidiano, né? Assim, ai, é porque a gente vai vivendo essas coisas com Deus e acaba tornando isso como uma coisa simples. Eu não sei explicar, mas em 2024 eu queria ir pra praia. Eu tava levando meus filhos pra escola, né, na hora do almoço, e tava muito sol, e fazia muito tempo que eu não ia pra praia. E eu peguei e falei assim, ai, Senhor, queria tanto ir na praia, faz tantos anos que eu não vou na praia, sendo que eu morava perto, não era longe, 1h30 da praia. E a gente não conseguia vir, né? E daí, Deus preparou, sabe? De eu passar 3 dias na praia com os meus filhos, com a avó deles, a tia e tal. E quando a gente chegou, né, tava chovendo muito. Muito mesmo, assim, tava caindo no céu. E eu olhei a previsão do tempo e era os 3 dias que eu ia ficar e ia chover. Eu fiquei, ai, não acredito. Aí eu falei pra Deus, poxa, pai, o Senhor me trouxe até aqui, depois de tanto tempo, e agora tá chovendo. Como é que eu vou ir ver a praia? Como que eu vou ver o mar? Ai, a filha mais mimada do Senhor. Aí eu orei assim, falei com ele. E daí quando a gente acordou, porque a gente tinha chegado à noite, né? Tava chovendo ainda. Aí eu falei, ai, pai, para essa chuva pra gente ir. E a gente foi pra praia. E chegando lá, as nuvens se abriram assim, ó. Eu tenho o vídeo, eu vou pôr o vídeo aqui pra vocês verem. Aonde eu tava com a minha família, não tinha nenhuma nuvem. Mas em volta, assim, as nuvens tava tudo preto, assim. E os outros dias que a gente ficou, não choveu também. E a gente conseguiu aproveitar a praia. E foi uma época que eu tava passando por muita necessidade, sabe? Eu tava sendo mesmo sustentada por Deus. E a gente saiu de lá sem dinheiro, da nossa casa pra vir. E tava voltando sem dinheiro, e eu sem trabalho, sendo sustentado por Deus. E daí, chegando em casa, eu sabia que não ia ter algo pra dar pras crianças comer, né? E assim que eu cheguei em casa, acho que deve ter dado 1 hora, nem 1 hora que eu cheguei na minha casa, quando a gente retornou. Chegou umas irmãs da igreja e trouxeram pra mim R$ 1.000 em compras. Compra, assim, ó, compra que não acabava mais. E foi assim, uma coisa seguida da outra. Então eu digo pra vocês que eu já vivi coisas que eu não acreditava que eram possíveis. E sabe, quando você vê os testemunhos na internet, você acha que, isso aí, será que isso acontece mesmo? Pois é, eu vivi na pele a provisão do Senhor, e foi de maneira sobrenatural. Eu nunca tinha visto coisas que eu vivi, sabe? E então eu sou uma pessoa que eu não deveria ter motivo algum pra ficar reclamando. Eu não deveria ser uma pessoa reclamona. Eu deveria ser uma pessoa muito mais grata. Mas é difícil porque nós somos humanos, eu sou humana, a gente erra, a gente comete erros, né? Tem falhas. Então, às vezes a gente esquece tudo que já passou, tudo que Deus já fez antes, e a gente começa a ver só o agora, né? Mas é aí que a gente tem que voltar a si. É aí que Deus faz a gente se lembrar de coisas que Ele já fez antes. Foi Ele que me trouxe essa recordação desse testemunho, né, sobre a praia. E agora, hoje em dia, eu moro na praia, gente. Então, Deus é maravilhoso, a gente não entende os planos dele, né? E Deus tá me ensinando isso, que eu tenho que ser mais grata. Que Ele já fez muito por mim. Além de mandar o seu filho morrer por mim naquela cruz, Ele fez muito mais, né? Ele fez coisas muito pequenas e muito grandes pra mim. Ele me mimou muito, sabe? E eu tô agindo como uma filha mimada que fica reclamando. Eu não quero desse jeito, eu quero do meu jeito. E não é assim, né? E Deus tá me ensinando. E eu espero que vocês aprendam algo com esse testemunho, com esse vídeo. Não sei se vocês vão gostar do formato que eu fiz esse vídeo, mas tá bom. Eu agradeço a todos que chegaram até o final do vídeo, que ficou meio longo esse. E Deus abençoe vocês. E é isso aí. Se Deus já proveu pra você em algum momento e você hoje é uma pessoa reclamona, deixa pra mim nos comentários que eu vou orar por você.